É realmente um prazer, como um dos fundadores do Milênio, receber essas 3 palestras de tão boa qualidade. Alguns eu já conhecia. O Fernando Veloso eu tive o prazer de levar para o IBMEC quando chegou de Chicago. A especialidade era justamente teoria de crescimento, toda a tradição de Chicago de capital humano, e ele certamente mudou a qualidade da organização quando entrou e começou a dar aula lá também. O Samuel Pessoa acompanhava à distância, sempre com vontade de buscar, mas nem sempre nós tínhamos os orçamentos para trazer todo mundo que nós gostávamos. E a Cláudia eu também acompanho à distância, mas vendo a qualidade do trabalho que ela está desempenhando no Estado. Então é muito bom para o Milênio, porque quando nós começamos o Milênio, a ideia era justamente essa, era criar um fórum onde nós pudéssemos trazer o conhecimento do pessoal acadêmico que estuda isso e aliar isso a quem administra, quem toca o Brasil, para ver se nós conseguimos impactar a qualidade da política pública no Brasil e do cenário, do ambiente de negócio em geral. O meu caso com a educação é um pouco mais longo, eu vou fazer alguns comentários breves. Eu fiquei uns 15 anos, 16, 17 anos à frente do IBMEC. Ao mesmo tempo que nós tínhamos fundado um banco, eu estava também à frente do IBMEC. E me incomodava, no início era uma distração. O IBMEC era uma instituição de pesquisa com muita dificuldade financeira e eu percebia a falta de mão de obra, às vezes, no segmento até qualificado. Você tinha um banco, de repente, tinha engenheiro, tinha analista de sistema e as pessoas não sabiam trabalhar essa parte financeira. E era uma necessidade de sobrevivência econômica. A inflação de 15% ao mês, 30% ao mês, tinha que, de alguma forma, as pessoas tinham que lidar com esse tipo de fenômeno. E a instituição foi andando naquela direção num reforço circular, quer dizer, lançamos primeiro um curso de HP12C, depois um curso de introdução ao mercado de capitais, de repente um MBA de finanças, e aquilo começou uma indústria que acabou impactando, e isso é a beleza da concorrência, isso acabou impactando e fazendo a GV sobreviver. Ninguém imaginaria isso naquela época. Quer dizer, a GV tinha dificuldade, eu me lembro que o Mário Henrique Simons uma vez chegou para mim, nós fomos almoçar, falou, está chegando meu sobrinho, que é o Carlos Ivan Simons, chegando dos Estados Unidos, está aí até com o colega, que é o Verlaine, e vocês têm esses cursos aí, conseguem pagar bons salários para professores, nós estamos com dificuldade lá na GV, estamos com um buraco no orçamentário, está difícil e tal. E é interessante isso, porque depois de uns 5, 6, 8, 10 anos depois do IBMEC começar a dar os cursos de MBA executivos em finanças, especialização em finanças, na verdade era um programa executivo, e isso começou a ser dado em Brasília, no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. 10 anos depois a GV entrou nisso e fez o que eu gostaria de ter feito com o IBMEC. Ela distribui isso pelo Brasil inteiro. Ela forma hoje dezenas de milhares no Brasil inteiro. Isso virou uma indústria, evidentemente feito com uma boa qualidade. É um negócio interessante. Agora, o mais importante é que isso criou um ciclo muito interessante para a própria GV. Porque os salários dos professores que publicam artigo no exterior, é complementado por essa indústria. Então, na verdade, você tem o brand building, a construção de marca, que é a GV que publica, tem os PhDs lá dentro, continua sendo uma casa de liderança, de formação, mas, ao mesmo tempo, você tem uma máquina de distribuição de conhecimento, e que é algo muito próprio nosso, é muito brasileiro, isso não tem muito lugar do mundo, não, isso é uma coisa nossa. Quer dizer, a GV competindo com o IBMEC era menor para sobreviver. Na hora que a GV começou a espalhar pelo Brasil inteiro, derrubando o preço, para sobreviver, eu tive que criar o graduação. Porque eu abria no centro da cidade, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, onde tivesse, pagava um aluguel caríssimo e só podia vender o curso à noite. Então eu falava, tem que amortizar o preço do edifício, do ponto, e eu preciso abrir então um curso de graduação de dia. Então, na verdade, essa competição foi aperfeiçoando os dois modelos. Agora, sempre com uma assimetria. A GV não paga imposto, não recolhe INSS, é o mesmo problema de sempre do empreendedor privado no Brasil. Quer dizer, o Golias contra o Davi, e o Golias não paga imposto. E aí você tem um subsídio enorme para a formação de executivos no Brasil inteiro. Quer dizer, enquanto isso, você não tem recursos. Às vezes está em Anguera vendendo cursos para classe baixa, pagando impostos,
e a GV formando da classe média para cima, executivo no Brasil inteiro, sem pagar impostos. E isso os economistas, quando são os sucessores do Celso Furtado e tal, a gente pode falar de ideologia, tudo isso é verdade. Agora, quando é na GV, por que a GV não se apresenta a isso? Eu apresentei isso para o Carlos Ivão, falei, por que você não faz uma cisão dos bens públicos com a parte educacional? Pega os bens públicos, faz uma fusão com o IBGE, cria o nome, Instituto Mário Henrique Simons. Agora, pega o educacional e vem para o mercado, vem pagar imposto, vem, não é? Enquanto no ensino básico perfeitamente, é muito distante do mercado de trabalho, nós como economistas sabemos disso, mas está muito distante do mercado de trabalho, uma pesquisa básica, etc., a ação pública é muito importante. Agora, você perde o mercado de trabalho formando MBA, dando aumento de salário para bancos, executivos de bancos no Brasil inteiro, não recolhe imposto, não paga INSS, quer dizer, como é que você vai conseguir desenvolver essa indústria com participação privada forte? Não é? Então, a educação brasileira hoje tem basicamente os 3 andares. O primeiro andar, que é a parte que a Cláudia falou, é uma parte muito interessante, mas a gente sempre pode também dar novas sugestões. Por exemplo, eu ajudei a ir a mercado o COC, que chama-se SEB hoje, que é um sistema, e o Pitágoras, que se chama Croton hoje, também foi a Bolsa de Valores. O que esses empreendedores fizeram, na verdade? O dono do COC, por exemplo, quando me procurou, achou que a empresa dele valia 150 milhões de reais. Ele abriu o capital por 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, ele vendeu num terço, ele acumulou 500 milhões. Com esses 500 milhões, ele comprou o Puero Domes, em São Paulo, 30 mil alunos, comprou o Dom Bosco, no Paraná, 100 mil alunos. Ele já tinha 100 mil alunos, ele tem hoje 250 mil alunos, 240 mil alunos. Está indo em direção a 500 mil alunos. Por que isso é importante? Escala. Na hora que você tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de alunos, tem várias possibilidades. Uma, por exemplo, a Localiza, aluga automóveis, não sobe a mensalidade de automóvel por 10 anos, porque é escala. Já pensou você poder anunciar que você não sobe o preço de uma mensalidade com inflação? Tem inflação no Brasil, mas já pensou você poder anunciar que não sobe mensalidade por 10 anos? Você vai aumentar a penetração.